Oi, gente, bem-vindos ao canal novamente. Hoje a gente quer abordar um tema, eu quero falar sobre um assunto que é muito comentado em vários círculos, que é sobre a empatia, né? Hoje eu vejo que muitas pessoas elas falam muito sobre empatia, elas discursam muito sobre isso, falam muito sobre a importância de se desenvolver essa qualidade, mas na realidade eu percebo, por várias conversas que eu tenho com as pessoas, de que as pessoas realmente não sabem o significado dessa palavra, o que realmente ela abrange. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho hoje, sobre empatia, até porque as pessoas que a gente convida, em especial para ver esse canal, para nos acompanhar nessa trajetória, são pessoas não só que possuem o transtorno de personalidade borderline, mas como quem convive com essas pessoas, parentes, amigos, companheiros, enfim. E essas pessoas precisam desenvolver em especial a empatia para poder lidar com as pessoas que têm transtorno de personalidade borderline. E eu acho esse tema tão interessante porque a empatia, ela é diferente da simpatia. Então, às vezes você vê uma pessoa numa situação difícil, a pessoa numa situação de sofrimento, e você simpatiza com a situação daquela pessoa. Então, às vezes, você passou por uma situação muito difícil na vida, e você vê uma pessoa passando por uma necessidade, por uma situação semelhante, e você simpatiza com a situação dela, até pelo fato de você ter passado por uma dificuldade semelhante. A empatia ela é um pouco mais que isso, ela é mais profunda, né? A empatia envolve você sentir como aquele outro indivíduo está sentindo. Por exemplo, é fácil a gente ter empatia quando um amigo nosso, alguém próximo, perde um ente querido na morte. Porque é algo pesado, é algo triste, é algo que a maioria das pessoas já passou, a gente conhece essa dor, por assim dizer. Todo mundo já teve algum tipo de familiaridade com essa dor. Então, é fácil, por assim dizer, você se pôr no lugar dessa pessoa. Só que a empatia, ela vai além disso. É difícil você ter empatia, por exemplo, com uma pessoa que possui um problema, uma doença, um distúrbio, o qual você não conhece. É difícil você ter empatia por uma pessoa que sente ao extremo coisa que pra você não é nada, é X, enfim, é sem importância. E a empatia, ela é justamente isso. Eu, Verônica, ver que uma situação que pra mim é banal, pro Joaquim é o fim do mundo. E eu senti como o Joaquim sente. Eu senti o fim do mundo. Eu senti a dor que o Joaquim sente por uma situação que pra mim, Verônica, é banal. E isso, gente, é muito difícil. Isso é muito difícil para qualquer ser humano. É muito complicado a gente sentir como outra pessoa sente, como outro ser sente. Até porque essa questão de sentimento, intensidade, como você sente, o que é importante ou não para você, tem vários fatores envolvidos nisso, né? Suas crenças, sua criação, seus traumas, sua experiência. Então, como sentir verdadeiramente ou a intensidade que um outro ser está sentindo, se você, querendo ou não tem toda essa bagagem que ele tem? É um desafio, mas é possível, né? Só que é possível através de muito esforço, né? Através de muita compaixão, né? Através de realmente querer ajudar, querer entender. Isso não só com quem tem o transtorno de personalidade borderline, não. Isso é com todo mundo ao seu redor. Isso é com o seu círculo de amigos, é com seu pai, com sua mãe, com sua esposa, com seus filhos, enfim, é com todos. É difícil assim de desenvolver a qualidade da empatia, mas ela é muito preciosa, ela é realmente muito necessária, né? Ela é muito necessária você realmente se esforçar para sentir a dor do outro, sentir a dor da outra pessoa no teu coração, pegar aquilo para você. Né? Aconteceu uma situação uns tempos atrás que ilustra bem isso, né? Como todo bom borderline, eu tenho um complexo de rejeição master gigante, né? E muitas vezes acontece, isso assim, isso é uma coisa que eu vou carregar comigo até
enfim, até X. Desde a minha infância, adolescência, começo da vida adulta e até hoje, quando amigos meus, às vezes, eles saem ou eles vão fazer alguma coisa que eles não me incluem, isso pra mim, isso me destrói. É verdade, tá? Não é exagero, não é um drama, não é um mimimi, não é uma ceninha, não. É um fato, isso me destrói, isso acaba comigo, isso me dilacera num ponto que eu não consigo expressar. Isso realmente acaba comigo, tipo, eu fico realmente dilacerada, eu me sinto despedaçada mesmo. E eu lembro que eu sempre comentei muito disso, né? Eu sempre tive um pensamento assim, incomodou, tem que falar. Apesar de verdadeiro é isso, não é? Relacionamentos verdadeiros são isso. É a gente ser sincero, é a gente jogar real, é a gente falar, olha, eu não gostei que você fez isso, aqui. Mas existem alguns parâmetros. Hoje eu vejo, hoje eu enxergo que existem alguns parâmetros, né? Que existe um pouco de discernimento. A gente precisa ter um pouco de discernimento nisso aí. Não é tudo que a gente pensa que a gente tem que falar, não. Ainda mais pessoas como eu, que tem que vivem no limite. É muito intenso, tudo pra mim é muito intenso, é muito. Então, quando você fala muito, as pessoas enchem o saco. Então, a maioria das pessoas, muitos amigos eu perdi, muitas pessoas se afastaram de mim por não terem o emocional de saber lidar com a minha doença e até pelo meu exercício de ter empatia, eu entendo eles. Talvez se eu não tivesse meu distúrbio, eu não aguentaria ficar perto de mim. Mas eu não tenho opção, né? Eu sou eu, não tenho como sair do meu corpo e, opa, vou me afastar dessa louca, não tenho como. Mas hoje, por empatia, eu consigo me coloquei no lugar de muitos deles e entendi o porquê muitos deles não me quiseram mais na vida deles. E por mais horrível que seja, eu realmente entendi. Eu realmente entendi, é muito complicado. Mas já que eu tenho esse negócio dos extremos, eu acabei comentando com uma amiga, né? Eu falei, poxa, fulana, aconteceu uma situação, fiquei super chateada, e eu comentei com ela, né? De uma situação dessas parecida, que ela não... Pô, vocês saíram, vocês fizeram tal coisa, tal, e ninguém me chamou, tal, e eu fiquei tão chateada. E ela virou pra mim e falou assim, mas Verônica, ninguém tem obrigação de chamar ninguém pra nada. É verdade, ela não foi cruel, ela não foi, imagina, não foi. Até porque ela não é esse tipo de pessoa. É verdade. Mas nesse momento eu pude perceber que ela não conseguiu ter empatia pelo meu sentimento. Ela não conseguiu ver que aquilo pra ela, que era tão pequeno, que era tão pouco, que era tão... Pra mim foi algo totalmente intenso, foi algo totalmente... que teve um impacto, que me dilacerou. Pra ela algo que não fazia a mínima diferença, pra mim era o fim do mundo. E a partir do momento que você percebe que a pessoa, ela não conseguiu compartilhar desse teu sentimento, querendo ou não, não por maldade, mas automaticamente a pessoa ela diminui teu sentimento. Ela diminui aquele teu sofrimento, aquela tua dor, aquela tua dificuldade. E isso acaba fazendo com que todo o sofrimento, toda a dificuldade, seja pior, seja mais doloroso, né? Então, por isso que conversando, a gente até antes de querer, eu e a Tuca, antes de entrarmos nos sintomas em si, de como a gente se sente, como foi pra você, como é pra mim, as divergências, como é ser, a gente quis falar um pouquinho sobre essa questão da empatia, para as pessoas terem um pouquinho, tentarem pegar essa dor, para tentarem sentir como pessoas como a gente sente, ou pessoas que têm qualquer tipo de transtorno, pessoas que têm um transtorno afetivo de humor, como a bipolaridade, pessoas que têm o TDAH, um transtorno de déficit de atenção, pessoas com diversos tipos que têm ansiedade somente, ou uma depressão somente. Por que será que é tão difícil para elas? Né? Muitas pessoas elas dizem que elas entendem, e eu até percebo que elas tentam, mas você percebe pelo tipo de atitude e pelo tipo de respostas que elas te dão numa conversa que na realidade
elas não estão sinceramente tentando entender. Na realidade, elas realmente não estão demonstrando uma verdadeira empatia. E a partir do momento que elas fazem isso, automaticamente elas minimizam tudo aquilo que para você está te destruindo. Elas minimizam, elas colocam como se fosse algo de menor importância. E isso torna tudo ainda muito mais doloroso, né? E basicamente é isso, gente. A empatia, ela tem um conceito, se você for conceituar, né? A empatia é essa habilidade do ser humano de se colocar no lugar do outro e sentir como o outro. Uma definição curta, mas ela tem um significado tão profundo que às vezes um vídeo só de 12 minutos não consegue expressar o quanto ela abrange, o quão profundo é isso. Às vezes a gente num vídeo só não vai conseguir passar toda essa questão para vocês. Mas no geral é isso, né? É o nosso pedido. Pessoas que querem acompanhar nosso canal, que querem tentar entender um pouco melhor. Se esforcem para ter um pouco de empatia. Até para conseguir nos entender, conseguir entender esse nosso universo que é tão intenso. Às vezes algo que realmente é de menor importância para você, que é os seus olhos, a sua vista, a sua postura não tem muita valia, para outra pessoa aquilo dilacera. Às vezes uma simples palavra, um simples status, que a pessoa vê que é deixada para trás no mundo dela, tá? E isso que é interessante no border, às vezes no mundo dela. Às vezes você tem a consciência de que, imagina, eu gosto muito dessa pessoa, ela é minha amiga, eu tenho carinho, eu tenho carisma. E só que no mundo dela, no mundo da Verônica, por exemplo, às vezes uma atitude que pra você não tem nada demais, pra ela significa uma constatação de tudo aquilo que ela luta para não acreditar, uma constatação de que você realmente é excluído, uma constatação de que realmente você não pertence a lugar nenhum, uma constatação de que realmente não existe ninguém que te suporte, ninguém que te quer na vida. Então você fala, gente, mas que drama, que mimimi. Não é. Eu garanto que não é. E por mais que sua mente, ela tente falar, poxa, fulano, não é assim, hein? Não é assim. Você sabe que você tem uma doença, uma patologia que te faz pensar nessa forma, mas espera lá, vamos ver algumas provas que você tem que não é bem assim que funciona. Por mais que teu racional ele consiga fazer essa jogada, o teu emocional é dilacerado e dói. De verdade, tá? Não é figura de linguagem, não. É dor mesmo, dor física, dor no peito, é vontade disso, que vai explodir, uma sensação de morte. É horrível. Então, toda pessoa aqui que realmente possui o transtorno de personalidade borderline, isso eu garanto pra vocês, não deseja isso pra ninguém. Não deseja. Isso é uma coisa que você não deseja pra ninguém, viver dessa forma, ser dessa forma, viver tão intensamente. Porque você sangra. Você sangra todo o tempo. Todo o tempo você sangra. É muito cansativo, é muito doloroso. E as pessoas ao redor, elas simplesmente não conseguem ter a mesma profundidade de você. E não porque elas são ruins. Não, porque eu também acho que também o border, ele tem que trabalhar nele a empatia. Para tentar entender o comportamento dos amigos, dos colegas, dos parentes. Ele tem que ter empatia para entender que a pessoa, ela não tem e não vai ter a mesma intensidade emocional que a gente tem, justamente porque ela não é doente. Ela não tem a mesma patologia que a gente. A gente mata, morre, enterra e se dilacera e se rasga por um amigo, pelo amor da sua vida. Porque a gente é assim tenso, as pessoas não. E não é porque elas são ruins, é porque elas simplesmente não têm a capacidade de ser. Elas simplesmente não são doentes, não é uma, elas simplesmente não têm esse descontrole emocional que a gente tem. Então, gente, já tá dando 15 minutos de vídeo. Eu vou parar de falar, porque vídeos compridos no YouTube eu não tenho a mínima paciência. Então, eu me colocando no lugar de vocês, acredito que vocês também não têm a mínima paciência de ficar ouvindo muito. Mas é um assunto que eu achei bacana, eu e a Tuca achamos bacana e importante tocar. E, como eu falei, é um assunto muito profundo
e que futuramente a gente vai tocar nele outras vezes, porque em um vídeo só não dá para abranger tudo. Mas essa é a ideia de que vamos espalhar informações do bem, vamos nos esforçar em ser pessoas mais empáticas, né? Ter mais empatia com o nosso próximo, né? Até porque, no fundo, nós queremos que as pessoas sejam empáticas com a gente, nos entendam, entendam nossa dor, respeitem nossa dor e dê a importância devida à nossa dor, né? Enfim, gente, basicamente é isso. Obrigada, beijinhos.